É tempo de fortalecer a sua fé. É tempo de colocar em prática aquilo que Deus tem falado com você. Cara, comenta agora, comenta no YouTube, manda aí, é tempo de fortalecer a fé. É tempo de colocar em prática. Comenta aí agora. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 2:9. Vocês são geração eleita. Vocês são escolhidos. Vocês são a geração que vão fazer a diferença. Vocês são a geração que de rejeitados foram aceitos. Você foi aceito, querido. E você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para mudar o ambiente da sua casa. Você foi chamado para mudar a sua cidade, a sua escola, o grupo de amigos. Porque você é geração eleita. E como você vai fazer isso? Declarando, acreditando, confiando na palavra do Senhor. Confiando que Ele é fiel, confiando que Ele te deu autoridade. Que Ele vai colocar as palavras dEle na sua boca. Tem muita gente que tem medo de falar de Deus. Tem muita gente que tem medo de compartilhar a palavra do Senhor com outros, de evangelizar, de compartilhar um versículo, uma palavra. Mas eu tenho certeza que todo esse medo está caindo por terra hoje. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai ser uma pessoa mais corajosa. Amém? Coragem. Coragem. A sua fé é uma fé inabalável. A sua fé é uma fé inabalável. Será que você pode repetir isso? A minha fé é inabalável? Aleluia. Glória a Deus. Essa noite, eu quero que você entenda que sobre a sua vida existe uma autoridade para declarar, uma autoridade para confiar. Não só naquilo que você está vendo, mas em coisas que você não vê. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus poderoso. Entenda uma coisa. Quanto mais perto da cruz você está, mais acordado você fica, mais firme você fica, mais enraizado você está, mais próximo da origem você vai estar. Se aproxime da cruz. Se aproxime de Jesus. Creia que Ele é fiel, que Ele vai fazer. Não depende da minha força ou da sua força, mas dependemos de uma obra perfeita, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia. Queria que você agora abrisse a sua Bíblia em Salmos 25, versículo 15. Abra a sua Bíblia em Salmos 25, versículo 15. E já comenta no YouTube, coloca aí o versículo para quem chegar não perder o que a gente está preparando aqui hoje. Você que chegou agora já compartilha. Você que está no Facebook, compartilha agora. Se você não compartilhou, clica para compartilhar. Marca uns amigos aí. Põe a hashtag NGA, hashtag Fraidamos, hashtag Cesta de Fé. Eu tenho certeza, cara, que a gente vai invadir. Já tem uma onda gigantesca na internet. Já tem uma onda gigantesca. Nós já estamos fazendo a diferença. A gente já está incomodando. Salmos 25, versículo 15. Eu quero falar um pouco sobre 3 coisas com você. Os olhos da fé. Um coração de paz e crente. E sobre lábios de fé. Sobre declaração. São 3 pontos que eu quero falar com você hoje. Salmos 25, 15. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Nesse mesmo salmo, Davi ele clama a Deus, ele fala: Senhor, mostra o teu caminho para mim. Mostra para mim, me ensina a andar nos teus caminhos, me ensina a caminhar de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Me mostra o que eu devo fazer, o que eu posso fazer para agradar o seu coração, para agradar ao Senhor. Abre os meus olhos. E eu queria que você notasse uma coisa. Os olhos, eles são um pequeno órgão do seu corpo,
mas eles são responsáveis pela direção que você toma. Às vezes você está numa caminhada, você está seguindo um caminho, e você está sendo conduzido pelo seu olhar. Pode ser que nessa caminhada que você está tendo, desafios apareçam, problemas vão aparecer, notícias ruins podem chegar, mas onde estão os seus olhos? Seus olhos estão em Deus ou seus olhos estão no problema? Seus olhos estão voltados àquele que te salvou? Seus olhos estão voltados àquele que te ama? Ou seus olhos estão voltados para as notícias ruins? Existem pessoas que você pode fazer 10 elogios para ela, mas se você fizer uma crítica, ela vai se voltar para aquela crítica, e ela vai entrar naquilo, e ela vai viver ali, sendo que existem 10 bons motivos para ela fortalecer a fé, acreditar e avançar. Onde os seus olhos têm olhado? Para onde você tem olhado? Qual tem sido o seu alvo? Será que seus olhos estão voltados para a cruz? Será que os seus olhos estão voltados para os problemas? Existem pessoas que podem até chegar em você e te trazer uma notícia ruim. Existem pessoas que podem chegar na sua casa e falar: olha só como está a situação do mundo, olha só como está acontecendo, o desemprego está aí, olha, o problema está aqui. Mas para onde você tem olhado? Aonde você tem estabelecido a sua fé? Por qual caminho você tem trilhado? Eu quero te falar que o caminho que o Senhor traçou para você, querido, é um caminho que vai te levar à salvação. É um caminho que vai te levar para a abundância. É um caminho que vai te levar a viver o melhor dessa terra. Assim como nós falamos no momento da oferta. Pode vir o problema que for, pode vir a situação que vier, mas aqueles que creem, aqueles que acreditam na palavra do Senhor, desfrutarão do melhor, terão uma mesa farta, uma mesa abundante e vão viver a diferença. Será que você crê nisso? Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua família, mas eu quero te dizer, querido, que uma palavra está sendo liberada desse altar, e se você crer, você vai agarrar ela. E quando você crer e agarrar, você vai começar a viver algo que você nunca viveu. Você vai começar, os seus olhos vão começar a enxergar a diferença daquilo que você vive com aquilo que aqueles que ainda não servem ao Senhor, rejeitaram o Senhor de alguma maneira, estão vivendo. Você pode hoje olhar e prestar atenção no seguinte: aqueles que servem ao Senhor estão com uma vida totalmente diferente daqueles que não servem. Querido, isso é uma palavra de Deus aqui. É uma palavra de Deus. Onde os seus olhos estão olhando? Para onde eles estão olhando? Comece a olhar para o favor de Deus. Comece a olhar para a graça de Deus sobre você. Seja guiado pelo Espírito. Seja guiado pelos favores de Deus sobre a sua vida. Se hoje você está aí, querido, é porque Deus tem te sustentado, é porque Deus tem te dado saúde. E às vezes a gente quer olhar só para aquilo que está ruim. Às vezes a gente quer olhar só para aquilo que está faltando e não para aquilo que nós temos. Às vezes a gente quer saber aquilo que não está na Bíblia, mas a gente esquece de olhar aquilo que está escrito. E aí você vai deixando de lado o pão para se alimentar daquilo que você não sabe nem o que é. Esses dias eu estava indo trabalhar e eu passei em frente a uma padaria e tinha uma fila gigantesca na padaria. E aí eu perguntei: caramba, meu, que fila gigante, esse pão deve ser muito bom. E logo o Espírito Santo falou comigo: cara, que tipo de pão a gente tem se alimentado? Será que é um pão que as pessoas fazem fila? Será que é um pão que elas estão famintas para receber? Elas estão famintas? Cara, o nosso pão é Jesus Cristo. E quando você busca, quando você recebe Ele na sua vida, nunca mais haverá sede, nunca mais haverá fome, mas você vai viver a abundância do Senhor na sua vida. Porque Ele é o pão do céu, Ele é o pão da vida. Do que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Seja guiado pela verdade. Seja guiado pelo Espírito de Deus.
Amém? Será que você pode digitar um amém? Você que está no Face, você que está no YouTube. Vamos mobilizar aí as redes. Vai lá no seu Instagram, compartilha essa palavra. Vai lá, dá tempo, vai lá. Vamos movimentar. Olha só. Aleluias. Aleluia. Mateus 6, versículo 22. Olha só. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Para onde você olha, querido, está servindo de alimento para você. Está servindo de alimento para o seu espírito. Você tem olhado para a luz? Será que você está olhando para aqueles grupos de WhatsApp que já era para você ter saído e você está enrolando para sair? Será que você está olhando só para aquelas contas que você segue no Instagram, que você sabe que não vale a pena, mas está seguindo? Do que você tem se alimentado, adolescente? Do que você tem se alimentado, cara? É tempo de repensar. É tempo de ter o olhar da fé. É tempo de acreditar, de olhar para a cruz e entender que Jesus morreu por mim e por você, e a graça dele está sobre nós. O favor de Deus está sobre você. O favor de Deus está sobre a sua casa. O favor de Deus está sobre a sua vida. O favor de Deus está sobre as finanças do seu lar. Mas ao mesmo tempo que você deve ter o seu olhar direcionado para a fé, ao mesmo tempo que você deve ter o seu olhar direcionado para o Senhor, você também tem que ter um coração guardado. Será que você tem guardado seu coração? O que você tem deixado entrar dentro de você? Para que tipo de coisa, para que tipo de informação você tem aberto o seu coração? Com que você tem alimentado a sua alma? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Vamos lá. Aleluia. Capítulo 3, versículo 16. Paulo ele começa a fazer uma oração pela igreja de Éfeso. Paulo ele começa a orar por aqueles cristãos que estavam ali. E a partir desse versículo, Paulo ele começa a declarar, ele começa a falar com Deus. Olha só. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Uma palavra aqui me chamou a atenção, e a palavra foi plenitude. E quando eu fui pesquisar sobre essa palavra, ela significa totalidade, completo, integral. Querido, você vai viver a plenitude de Deus na sua vida. Você vai se sentir completo. Você vai se sentir cheio. Não vai mais existir aquele vazio que talvez você tenha sentido até hoje. E Paulo ora para que aquelas pessoas coloquem o coração no Senhor, que eles fiquem firmes no amor de Cristo, no amor de Deus sobre a vida deles. Se fortaleça, abra o seu coração, tenha Jesus no seu coração, coloque o seu coração na palavra, coloque o seu coração nas promessas que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Fortaleça o seu íntimo, fortaleça. Porque quando você é fraco,
as coisas ruins começam a entrar, coisas negativas começam a entrar no seu coração. E tem gente que está numa posição tão vulnerável, que está deixando, palavras ruins, palavras de mentira, palavras de destruição entrarem dentro do seu coração. É tempo de você, abandonar isso. Coloque o seu coração em Jesus. Eu não sei se você está assistindo esse culto pela primeira vez, ou se você já nos acompanha há bom tempo. Mas quero falar que Jesus, essa noite, Ele está aí onde você está. Eu não sei se você está agora usando droga, se você está bebendo, mas Jesus está com você. Jesus está aí onde você está, no seu ambiente. Ele está transformando, Ele está mudando. Nós fizemos uma oração aqui no início, e nós cremos no poder da nossa oração. Cremos no poder do nome de Jesus. Como está o seu coração? Será que você está preocupado? Será que você está com medo? Está angustiado? O que você está sentindo? Eu quero te falar que o nosso Deus é um Deus tão poderoso, é um Deus tão bom, que Ele levou embora na cruz toda a maldição, toda a mentira, todas as aflições. É uma noite para você começar a entregar quem você é ao Senhor. É uma noite para você colocar o seu coração diante de Deus e pedir para Ele começar a transformar, começar a te alimentar com palavras de fé. Querido, comece a abrir o seu coração. Quando você for orar, chora para Deus, Conta aquilo que você está sentindo, não fica travado não. Fala para Ele, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele vai trazer consolo, conforto sobre você. É tempo de viver a plenitude. É tempo de ver a totalidade de Cristo em nós. Paulo está orando ali por aquele povo e está falando, gente, é tempo de vocês começarem a viver plenitude de Deus. É tempo de vocês não falarem só apenas que vocês são crentes, mas vocês têm que viver aquilo que vocês têm falado, aquilo que vocês têm pregado, aquilo que vocês têm declarado, a palavra que vocês têm liberado para as outras pessoas. É tempo de viver a totalidade da graça. Chega de querer acessar a graça pelas portas do fundo. Chega de querer pegar as migalhas da mesa. Ei, você foi criado não para viver de migalhas, mas da abundância, da plenitude de Deus. É tempo de ser pleno, cheio. Mas coloque o seu coração em Jesus, coloque os seus olhos no Senhor, e você vai começar a viver um tempo novo. Creia, somente creia. Paulo está escrevendo e está falando, gente, existe um alicerce, e esse alicerce é o amor. Se firme nele, fique firme neste amor, porque é um amor, que não se mede, é um amor intangível, mas que nos alcançou por graça e misericórdia. Fortaleça o seu espírito. Aleluia. E como você faz isso, querido? Crendo. Abrindo a sua boca e declarando que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o Salvador da sua vida. Abrindo a sua boca e declarando que as coisas vão mudar. Aleluia. Eu tenho certeza que muitos que estavam com o coração fechados, amargurado, estão sentindo agora uma paz dentro de si. A paz do Senhor está sobre a sua vida, eu declaro isso. Eu declaro que toda angústia, todo medo, toda preocupação, aflições que você tem sentido, que não tem deixado você dormir, seja uma preocupação financeira, esse fardo está sendo tirado agora. Jesus está passando aí onde você está. Jesus está agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, aonde você esteja. E Ele está limpando o seu coração, querido. Está enchendo de paz, de consolo.
É tempo, querido, de você começar a divulgar boas notícias. Chega de divulgar aquilo que está ruim. Começa a divulgar o Evangelho. Começa a divulgar aquilo que é bom. Começa a compartilhar aquilo que aviva a fé. Começa a compartilhar as boas novas, o amor de Deus. E você pode fazer isso pelas suas redes, pelo seu Instagram, pelo seu WhatsApp. Cara, começa a compartilhar. Está na hora de chover o amor de Deus nas redes. Compartilhe isso. Abra seu coração para Deus, abra seu coração para Cristo. Você tem livre acesso ao trono. Você tem livre acesso ao trono da graça. Você tem livre acesso à verdade, à vida, ao amor. Toma essa atitude, dá esse passo. Não se limite. Às vezes você está falando assim, poxa, mas eu não estou lá no templo para esse culto, estou aqui de forma online. Mas querido, mesmo Deus que está aqui é o Deus que está aí. Estamos conectados numa única atmosfera. Não se limite a paredes, a cadeiras. Mas se entrega. Creia. Saiba que o nosso Deus, Ele é fiel. E Ele está guardando você e a sua casa. Você que está aí, abre a sua Bíblia. Tiago 3,10. Tiago 3,10. Tenha os olhos da fé. Tenha um coração voltado ao Senhor, alicerçado no amor. E você vai ver paz e plenitude. Escreve a palavra plenitude aí. Comenta aí. Plenitude é igual totalidade. Plenitude é igual totalidade. Você está pronto para ver a plenitude de Deus na sua vida? Em todas as áreas? Seja na área financeira, seja na área dos estudos, na área emocional. Escuta. Deus vai começar a fazer tanto na sua vida que você vai ser um canal. Aqueles que estão à sua volta vão começar a receber. Vão começar a ver a diferença, a mudança daquilo que Deus tem feito na sua vida e na sua casa. Olha só, como é importante você tomar cuidado com aquilo que sai da sua boca. Olha só, Tiago 3,10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olha isso. Olha isso. Tiago está falando, olha, tem gente aqui, cara, que uma hora está falando coisas boas e outra hora está falando um monte de asneira, um monte de coisa ruim. Tem gente aqui que uma hora está abençoando vidas, está falando das boas novas, mas outros estão julgando, estão culpando. Você não pode ser alguém que uma hora fala sim, daqui a pouco fala não, ou talvez. Você não pode ser alguém que vive na dúvida. Ou uma hora dentro da igreja você está bem, está adorando, está glorificando, declarando boas palavras, mas quando você vai lá para fora, você começa a brigar, a maltratar, a xingar, a falar palavras ruins. Aquilo que tem saído da sua boca, as palavras que você tem declarado, tem construído alguma coisa. Alguma coisa tem construído. E se você fala boas coisas, pode ter certeza que existe algo no mundo espiritual, algo bom sendo gerado. Mas se da sua boca só tem saído palavras ruins, de desconstrução, querido, comece a vigiar. Às vezes, boa parte dos problemas que você tem vivido podem se resolver quando você mudar as palavras que você diz. Presta atenção nisso. Tem gente que está vivendo no mesmo problema já faz um bom tempo. Já tentou de tudo. Já tentou resolver de todas as maneiras. A única coisa que não fez foi mudar as declarações. A única coisa que não fez até agora foi parar de reclamar. E continua tendo os mesmos resultados. E aí a pessoa para e se pergunta, caramba, mas por que isso acontece? Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Só dá errado. E ela já começa a declarar, mas tudo que eu faço dá errado, isso aqui não dá certo, esse curso aqui é uma porcaria, porque eu estou fazendo aqui e não vai. Olha esse cliente que eu estou tentando aqui, é ruim demais.
Olha essa amizade que eu estou tentando conquistar. Nossa, ó, tranqueira, cansei. E vive os mesmos resultados porque não muda aquilo que sai da boca. Ei, comece a mudar aquilo que você tem falado e aquilo que você tem declarado. Ano passado muita gente ficou assim, esse ano já era, esse ano já foi, acabou 2020, chegou em março, não tem mais o que acontecer, e ó, vai piorar as coisas, hein? Sabe o que essa pessoa viveu? Esse cenário. Os olhos dela estavam direcionados a todas essas palavras que ela tem dito. Ela construiu um cenário porque para onde ela olha tem coisa ruim. A pessoa vai falando e vai construindo algo ao redor, que ela começa a caminhar e ela só consegue detectar os problemas. Só consegue enxergar o que está errado. Só consegue enxergar aquilo que está faltando. E aí ela começa a declarar. Só palavras ruins, palavras ruins, palavras ruins, palavras ruins, palavras ruins, palavras ruins. Tem muito pai e muita mãe que tem olhado para o filho e tem falado, ei, só dá problema. Você não vai para lugar nenhum. Você não dá certo. Olha o filho de fulano, as notas que ele tem. Olha lá, o menino direito, menino certinho. Ó, só tira 10. Passou num curso. E você? Vai fazer o quê? Vai para onde? Tem muito pai que está abrindo a boca para falar coisa errada para o filho. E aí o filho começa a dar trabalho e não sabe por quê. Aí esse filho vai buscar o quê? Vai buscar um grupo, vai buscar alguém que o acolha, que o abrace, que o aceite, porque ele não está sendo aceito em casa. Então, querido, se você se identifica como alguém assim, comece a mudar suas palavras dentro da sua casa. Comece a mudar as palavras com seus filhos. Da mesma maneira, existem filhos que têm brigado, xingado, falado mal dos pais pelas costas. Comece a mudar. Comece a mudar as suas palavras. Comece a honrar seu pai, comece a honrar tua mãe. E você vai ver como as coisas... Cara, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Isso daí você pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu todos os dias acordo e já começo a declarar. Esse dia vai ser uma bênção. O Espírito Santo de Deus está no controle da minha vida. É um dia de oportunidades, de boas notícias. Querido, eu já acordo declarando. Eu já acordo crendo. Já acordo abrindo a minha boca. Não fico na minha cabeça pensando. Eu já abro a boca e declaro. Porque eu creio. Eu tenho fé. Eu sei que aquilo que eu tenho falado tem construído algo ao meu redor. Tem construído algo na minha vida. E da mesma maneira você, quando começar a declarar a palavra de Deus, quando começar a declarar coisas boas sobre o teu lar, sobre a sua casa, sobre a sua escola, você vai começar a viver algo diferente. Fortaleça a sua fé, edifique a sua fé. Sentiu cansado, querido? Corre para a palavra do Senhor, se ajoelha, ora, fala com Deus, mas não se abale. Assim como Deus falou para Josué, seja forte e corajoso. Eu falo essa noite para você, seja forte e corajoso. Esteja preparado para viver a plenitude, a totalidade da graça de Deus sobre a sua vida. Eu queria encerrar com o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 22. O louvor pode subir aqui. Comenta aí, Mateus 11, 22. Olhos de fé, um coração firme no amor, e uma boca que vai declarar palavras que constroem coisas boas, palavras de fé. Amém? Olha só, versículo 22. Mateus 11, 22 ao 24. Vamos lá. Opa. Peraí. Calma aí que foi errado. Mateus 6. Desculpa. Mateus 6.
Amém? Mateus capítulo 6. Versículo 6. Abriu? Se abriu, já comenta um amém aí. Se abriu, já comenta um amém aí. Aleluia. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Aleluia. Aleluia. Querido, essa noite é uma noite onde você não pode deixar de ter um encontro com Deus, de ter um encontro com o Pai. O Senhor está falando, fecha a sua porta, entra no seu quarto, e levanta a sua oração, fale com o Senhor, coloque as suas aflições, coloque aquilo que você tem sentido, os seus projetos, os seus sonhos, a sua família, a sua casa diante do Senhor. A palavra de Deus diz que quando você orar, saiba pedir, saiba orar, peça com fé, acredite naquilo que tem saído da sua boca, acredite naquilo que você tem falado, porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Essa noite é uma noite onde o Senhor escolheu para edificar, para levantar e fortalecer a sua fé. Não é o que o mundo diz, não são os problemas, não são as más notícias, mas é aquilo que a palavra do Senhor está falando, é aquilo que o Senhor diz sobre mim e sobre você que vai prevalecer. Essa é a verdade, essa é a vida, esse é o amor, essa é a salvação, esse é o nosso Senhor. Continue próximo da cruz e se mantenha firme, se mantenha acordado, se mantenha alicerçado no amor do Senhor. Coloque os seus olhos para a palavra de Deus, coloque os seus olhos para as promessas de Deus sobre a sua vida. Pare de olhar as coisas ruins, pare de olhar as más notícias, pare de comparar a sua vida com a do outro. Pare de abrir o seu coração para aquilo que é ruim, de aceitar palavras ruins, palavras de mentira, sementes que o diabo tem tentado lançar sobre a sua mente e sobre o seu coração. Rejeite isso agora, rejeite isso hoje e receba o favor de Deus sobre você. Comece a ser pleno, a ter a totalidade da graça. Comece a viver, querido. Deus já te abençoou, você já é abençoado. Só falta você entender isso, só falta você começar a buscar isso. Só falta você começar a declarar que você quer viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você.